Olá, tudo bem? Meu nome é Eva dos Reis, este é o meu sinal. Eu sou professora do curso de Letras Livres da UFMG e também coordenadora do projeto de iniciação científica voluntária, ICV, nomeado Multimodalidade e Materiais Didáticos de Português para Surdos por um Ensino Visual, que também é conhecido como Multimodalibras. O principal objetivo do projeto é atender à necessidade dos professores de português como segunda língua para surdos, da educação básica, do ensino superior também, por exemplo, as disciplinas de português como segunda língua ou de português acadêmico, que também são oferecidas nos cursos de graduação em Libras. E quais seriam essas necessidades dos professores? A escassez de materiais didáticos adequados para o ensino de PL2 para surdos, também o desconhecimento da Libras e da cultura surda, e também em relação ao despreparo para a criação e adaptação de materiais didáticos multimodais, entre outras necessidades que nós sabemos que os professores têm. O nosso projeto ele também conta com alunos voluntários, surdos e ouvintes do curso de Letras Libras da UFMG. Então, nessa primeira videoaula que vamos disponibilizar aqui no nosso site, nós vamos tratar a respeito dos recursos multimodais para a produção de materiais didáticos de português como segunda língua para surdos, tendo como foco, primeiro, os materiais didáticos e, segundo, o conceito de multimodalidade. Então, vamos para a nossa primeira aula, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então, o título da nossa primeira aula são os recursos multimodais para a produção de materiais didáticos de português como segunda língua para surdos. Aí na tela vocês estão vendo a logo do nosso projeto, Multimoda Libras, e também o meu sinal, que é este aqui que eu já falei para vocês. Então, quais são os conteúdos dessa primeira aula? Os materiais didáticos de português para surdos e a multimodalidade. Então, nós vamos compreender melhor o que seria multimodalidade e vamos discutir também a respeito dos materiais didáticos de português como segunda língua para surdos. Então, em relação aos materiais didáticos de português para surdos, conforme apontam Silva e Guimarães, que são duas autoras que já produziram material didático infantil para surdos, o mercado editorial não apresenta publicações de português como segunda língua para surdos. Quando elas publicaram esse artigo, né, em 2015, então não eram encontrados materiais didáticos que poderiam ser utilizados para o ensino de português para surdos como segunda língua. O que poderiam, ser encontrados eram trabalhos com sugestões de atividades que poderiam ser desenvolvidas pelos professores. Então, os professores tinham como se fosse um manual ali com algumas ideias que eles poderiam adaptar para suas aulas. As autoras também disseram que, em relação ao nível básico de português como segunda língua, não havia, naquele momento, publicações para surdos, nem mesmo no âmbito das instituições públicas ou instituições de ensino particulares. Então, na pesquisa que elas fizeram, não era possível encontrar esse tipo de material na época. Outra autora que também fez uma pesquisa em relação a esses materiais foi Barbosa 2021, no caso sou eu, na minha pesquisa de doutorado. Eu fiz uma busca mesmo de materiais, tanto impressos quanto digitais, que poderiam ser usados para o ensino de português para surdos. E seguindo bastante isso que as autoras Silvia e Guimarães disseram, o que eu consegui encontrar, basicamente, foram materiais que traziam orientações curriculares ou ideias para os professores. Então, eu encontrei um material de ensino de português como língua materna, que era da editora Moderna, chamado Projeto Pitanguá, que também foi distribuído gratuitamente para as escolas e também trabalhava outras disciplinas, não só português, então ciências, matemática, geografia. Isso foi em 2005, a primeira publicação desse material. Um problema em relação a esse material é que ele era adaptado de um material próprio para ouvintes. Então, no caso do português como segunda língua, não seria um material que teria adaptações pensando nas questões culturais e linguísticas dos surdos. Então, era uma adaptação com uma tradução simplesmente. Então, o material em português estava aqui e havia uma tradução idêntica em Libras para esse material. Outro material impresso foram três publicações voltadas para professores, com alguns exemplos
de atividades que poderiam ser desenvolvidas em sala de aula, dois volumes de Salles et al. E um volume de quadros de Schmidt. Então, esses materiais também, eles traziam ideias para o professor utilizar em sala de aula. E também duas orientações curriculares e um projeto de ensino próprios da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. Também encontrei um livro de atividades de português ilustrados em Libras, mas ele é um livro com atividades que o professor poderia imprimir ou adaptar também para a sala de aula, não tinha esse modelo assim de livro didático. É um livro também de português como segunda língua voltado para o público de jovens surdos, da autora Albres, 2010, que foi publicado pelo Instituto Santa Terezinha. Só que esse material não está mais disponível para venda, então é um material esgotado no mercado editorial. É, e também foram encontrados alguns materiais digitais. Então, eu localizei um material de português para surdos aplicado em uma plataforma digital, mas essa plataforma não está mais no ar. Um curso de escrita de artigo de opinião que foi feito na minha pesquisa de mestrado em 2016, mas que também, infelizmente, a plataforma saiu do ar e a gente não tem mais acesso a esse material. E o material de Silvia Guimarães, que são as autoras que eu citei anteriormente, de português como segunda língua para crianças surdas, em formato digital, que contém vídeos em Libras. Então, esse não é um material adaptado, esse é um material criado especificamente para as crianças surdas, que foi publicado em 2018. Inclusive, ele está disponível para download gratuito. Ao final dessa apresentação aqui, vocês vão ter acesso ao link de download também. Então, o primeiro exemplo de material que eu trago aqui para vocês é do projeto Pitanguá que eu falei inicialmente, naquele quadro. Então, ele é um material adaptado a partir de materiais voltados para os alunos ouvintes, de primeira a quarta série, né? Antigamente a gente não tinha a quinta série, era até a quarta série, agora a gente fala primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, de vários componentes curriculares. Então, não era somente o português, mas também ciências, matemática, geografia, história, enfim. A primeira edição desses materiais foi lançada em 2005 pela editora Moderna e foi um material, na época, uma ótima iniciativa, porque ele foi distribuído gratuitamente para as escolas a partir de uma iniciativa do MEC e do FNDE no ano de 2007. Mas, em relação a esse material, as autoras Miranda e Freitas, em 2015, elas fizeram uma análise do material e elas apontaram que o que é possível verificar é que os estudantes surdos da primeira série, né, no caso agora o primeiro ano, se tratando de turmas bilíngues, então onde nós temos crianças surdas no modelo bilíngue, ou mistas, crianças surdas e ouvintes, essas crianças teriam dificuldade para realizar atividades do material, porque era um material adaptado. Ele vinha com um DVD que poderia ser utilizado, né, um material digital, mas que ele só reproduzia o material impresso, literalmente. Então, ele dava ênfase a algumas questões de oralidade do estudante ouvinte, fazendo essa relação entre palavra e som. Então, não era um material totalmente voltado para os surdos, mas um material adaptado. O segundo exemplo que eu trago aqui para vocês é o livro que eu mencionei, da autora Neiva de Aquino, que foi publicado em 2010 pelo Instituto Santa Terezinha. É esse livro que tem a capa aqui, português eu quero ler e escrever. E o público-alvo seriam alunos surdos, adolescentes a partir dos 12 anos de idade, usuários da Libras. Então, um material voltado para alunos surdos e não adaptado. Então, Santos, 2012, ela fez uma análise também desse material e ela citou que o livro Português Eu Quero Ler e Escrever, ele se destaca como uma boa fonte para alunos e professores que trabalham com o ensino de língua portuguesa para surdos, porque ele foi uma tentativa de utilização de textos autênticos e completos, né? Então, eu já tive acesso a esse material, ele é realmente um material é, bem robusto, assim, que traz textos, que traz atividades, e não apenas palavras isoladas e descontextualizadas. Mas o problema é que o material não está mais disponível para a venda atualmente, então é um material esgotado. O terceiro exemplo é esse que eu mostro para vocês a capa. Se chama Português para Crianças Surdas, Leitura e Escrita no Cotidiano. Ele foi produzido pelas autoras Gisele Silva e Angélica Guimarães, com a ajuda de alguns bolsistas. Na época eu fui bolsista, eu era estudante da graduação, depois do mestrado e continuei
atuando na equipe voluntária do livro, ajudei a criar algumas atividades, foi uma experiência muito boa para mim. É um livro didático digital em PDF que traz vídeos em Libras com algumas explicações dos conteúdos, enfim. E o público-alvo são crianças surdas a partir de 9 anos de idade que já usam efetivamente a Libras no cotidiano, porque como há vídeos em Libras explicando o conteúdo, então é importante que a criança que vai usar esse material já tenha o contato com a língua de sinais. E ele é disponível gratuitamente no site do projeto. Aqui na página vocês têm aí, no slide, vocês têm acesso ao link para download. Então, esse material é uma proposta para ser um apoio ao trabalho do professor de português como segunda língua para surdos. Tem a versão do aluno e a versão do professor. Ele envolve simultaneamente o ensino da escrita, né, os usos sociais da leitura e da escrita, e também o sistema alfabético e do português. Então, essa aqui é a fonte, né, de onde eu tirei a citação, que é o mesmo projeto. Vocês podem acessar e ter acesso às outras informações. E esse material está disponível na versão do aluno e do professor para download gratuito. O quarto exemplo é este material que foi produzido pela professora Gisele Silva e por mim também, no ano de 2025. Então, é o livro Lendo e Escrevendo na Universidade, Português como Segunda Língua para Surdos, que foi publicado pela editora Unimontes em 2025. Esse é um livro didático, também digital, em PDF, que apresenta vídeos também com explicações do conteúdo, com eh, um detalhamento maior de palavras retiradas do texto, vocabulário e outras informações também importantes. Esse material ele também está disponível para download gratuito no site da editora, a partir desse link que está aparecendo para vocês na tela. Esse material que eu mostrei agora, esse exemplo 4, ele é dividido em 3 unidades. Então, a primeira unidade trabalha com as novas experiências na universidade, a segunda unidade com inclusão e diversidade no ensino superior e a terceira unidade com diversidade linguística. Também o material trabalha com gêneros textuais variados, textos autênticos, leitura e produção textual, além da análise também linguística e ampliação do vocabulário. Então, é um material também muito interessante, mas voltado mais para o público adulto, para alunos surdos que já estejam cursando a graduação. Então, o que que a gente pode perceber a partir dessa análise que eu fiz para vocês aqui dos materiais didáticos para surdos? É que o número de materiais publicados para o ensino de português para surdos é bem limitado, né? Nós temos boas iniciativas, mas ainda são poucas, pensando no nosso atual contexto de ensino dos alunos surdos que estão incluídos nas escolas regulares. Os materiais disponíveis, a maioria deles, né, não está acessível a todos os professores, ou já estão esgotados, ou a plataforma não existe mais, mas nós temos esses dois que eu mostrei para vocês, que são disponíveis gratuitamente para download. As atividades ligadas ao ensino de vocabulário geralmente são desvinculadas do contexto, né, em alguns materiais, não em todos. E nós não dispomos, né, de tantas publicações nos moldes dos livros didáticos tradicionais. Esses dois últimos que eu mostrei, eles já são no modelo de livro didático tradicional, mas os anteriores eram mais ideias para os professores, orientações curriculares, e não um modelo de livro didático que traz o conteúdo, a explicação, atividades para ser realizadas em sala de aula, enfim. Aí, a gente pensar assim, na questão da produção de materiais didáticos para surdos, é importante que a gente leve em consideração que os surdos são pessoas visuais. Eles utilizam uma língua espaço-visual, né? O que significa? Que eles se comunicam pelas mãos, pelas expressões, e eles recebem, né, as informações, pela visão. Então, uma língua utilizada no espaço e recebida pela visão. Então, se os surdos são pessoas visuais, no momento que nós vamos produzir um material didático para esse público, nós precisamos pensar em recursos visuais. Então, existe uma abordagem que é chamada de multimodalidade. Essa é uma abordagem que não é nova, que a gente tem que pensar que todos os textos, desde que foram criados, eles são multimodais, mas é uma abordagem que começou a ser
mais enfatizada, mais explorada, digamos assim, nos últimos anos, a partir dos anos 2000, principalmente a partir do trabalho de Kress e Van Leeuwen. Então, esses dois autores, eles definem a multimodalidade como o uso de vários modos e recursos semióticos no design de um produto, né, como um livro didático, uma atividade, né, ou a própria mensagem que a gente vai produzir, ou um evento semiótico, né, uma palestra, uma aula, enfim, a aula que eu estou dando aqui para vocês agora é um evento semiótico em conjunto com a maneira particular na qual esses modos são combinados. Então, nós temos vários modos semióticos, por exemplo, a escrita, a imagem, o vídeo, a cor, o som, enfim, e esses vários modos semióticos, eles podem ser combinados para a produção da mensagem. Eu não necessariamente preciso usar só a escrita, como era até então. Então, segundo Kress, o multi, vamos pensar aqui no multi, dentro da palavra multimodalidade, ele sugere o quê? Que existe uma série de modos disponíveis para a utilização pelos membros de uma comunidade durante a produção de sentido. Então, nós temos ao nosso redor, às nossas mãos, vários modos semióticos que nós podemos utilizar. Então, por exemplo, eu, professor, no momento que eu vou criar um material didático para o meu aluno surdo, eu tenho vários recursos semióticos. Eu tenho a língua de sinais, eu tenho a escrita de sinais, eu tenho cores, imagens, eu posso usar formas, eu posso explorar a tipografia, né, os tipos de letra. Então, eu tenho tudo isso às minhas mãos no momento que eu vou criar um material didático para o meu aluno surdo. Então, eu não preciso ficar somente voltada para a escrita, para a língua portuguesa escrita. Eu posso explorar esses outros recursos que vão facilitar, proporcionar uma aprendizagem mais efetiva do meu aluno surdo. Então, alguns conceitos importantes dentro da multimodalidade são os produtores de signos, os sign makers, em inglês, né, que vem da teoria própria em inglês da multimodalidade, a abordagem multimodal. Então, os produtores de signos somos nós, que produzimos a mensagem, produzimos o material didático, enfim. Nós temos o signo, que nós vamos criar a partir dos modos e dos recursos semióticos que nós temos. Nós temos o nosso interesse, né? Então, qual é o meu interesse no momento que eu vou criar um material didático para o aluno surdo? Eu quero que ele aprenda, eu quero que ele se desenvolva, né? Temos os modos, que eu já dei alguns exemplos, e os recursos que formam os modos. Então, todos esses conceitos importantes nós vamos explorar um pouco mais na próxima aula, que é a nossa segunda videoaula aqui da nosso projeto disponibilizado aqui no site. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante também, e possam compartilhar com seus colegas essa aula, possam também deixar as suas dúvidas, enviar para a gente por e-mail, nas redes sociais, para que a gente possa criar novas videoaulas como essa para ajudar vocês no seu trabalho, no trabalho de vocês, como os alunos surdos. Então, essas são as referências que eu usei para essa apresentação dessa aula. E os nossos contatos estão aqui. Então, siga a gente nas redes sociais, @multimodalibras, nosso Instagram. Nós temos também um e-mail, multimodalibras@gmail.com. O nosso site, que é www.letras.fmg.br/multimodalibras. E também o nosso canal no YouTube. Vocês podem nos procurar lá. Então, essa foi a primeira aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Esperamos vocês na aula 2, na qual nós vamos apresentar exemplos de recursos multimodais que podem ser utilizados durante a produção de materiais didáticos de português para surdos. Até lá!